Ciclos de vida, porque alguns períodos parecem outra vida. Talvez você já tenha passado por fases em que tudo parecia andar para frente, portas se abrindo, convites surgindo, energia lá em cima. E em outros momentos, por mais que você se esforçasse, parecia que a vida estava freando, pedindo revisão, pedindo que você olhasse para dentro. Como se fossem capítulos completamente diferentes de uma mesma história. Na numerologia séria, a gente chama isso de ciclos de vida. São grandes fases que organizam o seu caminho em etapas, cada uma com um tipo de aprendizado principal. Não é castigo, não é prêmio, não é fase boa ou fase ruim. É como se a vida falasse: agora o foco é este. Depois vem aquele. Mais adiante, outro. Neste vídeo, eu quero te mostrar o que os ciclos de vida de 1 a 9 costumam pedir de você, em uma linguagem simples, com exemplos de atitudes que fazem sentido em cada fase. A ideia não é te colocar dentro de uma caixinha. É te dar um mapa de jornada para você olhar para trás e dizer: agora entendo o que estava acontecendo, e olhar para frente com mais consciência. E tem um detalhe curioso. Quando você entende o ciclo em que está, aquela sensação de estou atrasada muda. Você para de se comparar com a linha do tempo dos outros e começa a se perguntar: o que este ciclo está pedindo de mim agora? Essa pergunta sozinha já muda muita coisa. Se esse tema já mexeu com algum capítulo da sua história, faz uma coisa rápida. Se inscreve aqui no Numeria BR, ativa o sininho e deixa o like neste vídeo. Isso mostra para o YouTube que numerologia séria, pé no chão, merece chegar em mais pessoas que estão tentando entender os próprios ciclos e não fugir deles. Agora, deixa essa ideia de capítulos numerados passando na sua cabeça e vem comigo entrar nos ciclos de vida de 1 a 9. O que são ciclos de vida numerológicos? Visão geral da jornada. Antes de falar número por número, a gente precisa alinhar o conceito. Ciclos de vida são grandes fases que dividem sua trajetória em blocos. Cada bloco tem um tom de fundo, uma espécie de clima geral de aprendizado. Imagina sua vida como uma série com vários episódios. Os ciclos são as temporadas. Em uma temporada, o foco é começar coisas, construir identidade, testar caminhos. Em outra, é estruturar, assumir responsabilidade, consolidar. Em outra, é aprofundar, rever e encerrar. É claro que tudo se mistura, a vida real não é um roteiro engessado, mas existe uma vibração que se repete e marca aquele período. Na prática, os ciclos de 1 a 9 formam uma jornada que vai mais ou menos assim. Ciclos iniciais convidam você a nascer para si mesma, experimentar, afirmar quem é. Ciclos de meio de jornada pedem estrutura, trabalho, responsabilidade e vínculos. Ciclos mais avançados puxam profundidade, propósito, visão mais ampla e encerramento de capítulos. Um ponto importante. Ciclos não servem para você dizer: ah, então não posso fazer nada agora, vou esperar o ciclo certo. Eles servem para ajustar postura. Às vezes, a vida está pedindo semente e você está cobrando fruta. Às vezes, está pedindo poda e você está tentando encher a árvore de galhos. Entender o ciclo não tira sua responsabilidade, só te dá contexto. Antes de seguir, eu já te deixo uma perguntinha para anotar e voltar depois do vídeo. Quando você olha para a sua história, quais foram as 3 grandes fases que mais marcaram sua vida até agora? E se você tivesse que dar um número de 1 a 9 para o clima de cada uma, qual veria à mente? Ciclos 1, 2 e 3. Nascer, se relacionar, se expressar. Vamos começar pela tríade inicial, que fala muito de começo de jornada, identidade, vínculos e expressão. O ciclo 1 é aquele momento em que a vida começa a te empurrar para a iniciativa. É fase de plantar bandeira. Tomar decisões mais autorais. Testar caminhos. Dizer mais eu.
Muitas vezes aparecem oportunidades de começar projetos novos, assumir posições que te colocam na linha de frente ou se afirmar em áreas onde você antes se escondia. Atitudes adequadas aqui envolvem coragem de dar passos, ainda que imperfeitos, aprender com tentativa e erro, assumir mais a própria voz. O ciclo 2 traz outro tom. Depois de um chamado à individualidade, a vida começa a falar de parceria, escuta, cooperação. É uma fase em que relações ganham peso, tanto afetivas quanto profissionais. Você é convidada a aprender a negociar, a ouvir, a construir junto. Muitas pessoas relatam que em ciclos 2 passam por situações em que precisam desacelerar o ego e desenvolver mais sensibilidade. Atitudes adequadas aqui incluem cuidar da forma como você se conecta, trabalhar paciência, investir em parcerias de verdade, não só em associações por conveniência. O ciclo 3 vem com a energia da expressão. É fase de aprender a se colocar no mundo com mais leveza, criatividade e comunicação. Podem surgir convites para se expor mais, falar em público, escrever, criar projetos onde sua voz e suas ideias ficam mais visíveis. Não é só sobre ser falante, é sobre aprender a dar forma, em palavras e ações, ao que vive dentro de você. Atitudes adequadas aqui passam por experimentar formas de se expressar, trabalhar a autoconfiança na comunicação, permitir-se brincar mais com a vida sem perder responsabilidade. Uma reflexão rápida para você levar. Olhando para sua história, você já viveu uma fase em que tudo parecia pedir mais coragem. Outra em que o foco eram relações. E outra em que a vida te empurrava para se comunicar mais. Perceber essas ondas ajuda a colocar nome em capítulos que antes pareciam confusão. Ciclos 4, 5 e 6. Estrutura, movimento e responsabilidade afetiva. Agora entramos em uma parte da jornada que muitas vezes marca o meio do caminho, quando a vida começa a pedir mais consistência. O ciclo 4 é famoso pelo tom de trabalho, ordem e construção. Sabe aquelas fases em que você sente que precisa organizar tudo? Carreira, finanças, rotina, saúde. É um chamado à estrutura. Não significa que vai ser uma fase chata por definição, mas geralmente é um período em que o foco está mais em montar base do que em sair pulando de ideia em ideia. Atitudes adequadas incluem criar rotinas mais funcionais, organizar sua vida prática, construir algo com paciência, tijolo a tijolo, em vez de esperar resultados instantâneos. O ciclo 5 vem quase como uma respiração depois de tanto foco em estrutura. Ele fala de movimento, mudança, liberdade. É comum que nessa fase aconteçam deslocamentos, viagens, transições, mudanças de trabalho ou de estilo de vida. A vida parece dizer, agora que você tem uma base, vamos testar flexibilidade. Atitudes adequadas aqui envolvem abrir espaço para o novo, mas com responsabilidade. Experimentar sim, mas fugir de tudo o tempo todo não. É uma fase excelente para aprender a lidar com o imprevisto sem perder o eixo. O ciclo 6 traz o tema da responsabilidade afetiva, do cuidado, do lar, das relações importantes. Muitas pessoas em ciclo 6 se deparam com questões de família, casa, casamento, filhos, ou com a necessidade de reorganizar os vínculos de forma mais madura. É como se a vida perguntasse, como você cuida do que realmente importa? Atitudes adequadas incluem assumir compromissos com mais consciência, cuidar da qualidade das relações, aprender a dizer sim e não de forma responsável, sem se anular e sem fugir. Talvez você já consiga lembrar. Houve um período em que tudo parecia pedir plano, disciplina, trabalho. Outro em que a vida te chacoalhou em mudanças. E outro em que coração, casa, família ou vínculos ficaram no centro do palco. Esse tipo de percepção é precioso quando você começa a conectar com os ciclos numerológicos. Ciclos 7, 8 e 9. Profundidade, realização e encerramento de capítulos. Aqui entramos numa parte da jornada que costuma trazer perguntas mais profundas e movimentos de conclusão. O ciclo 7 é muito associado à introspecção, estudo e busca de sentido.
São fases em que, mesmo que a vida externa esteja movimentada, algo dentro de você pede pausa, reflexão, mergulho interior. Muitas pessoas relatam que em ciclo 7 passam por processos de terapia, estudo mais intenso, contato com a espiritualidade ou questionamentos fortes sobre o propósito de tudo o que fazem. Atitudes adequadas incluem respeitar momentos de recolhimento, criar espaço para silêncio, buscar conhecimento de qualidade, olhar com honestidade para o que está e o que não está fazendo sentido. O ciclo 8 traz a energia da realização, da gestão, do poder bem usado. É fase em que a vida costuma colocar na sua frente temas como prosperidade, liderança, resultado concreto. Isso não significa necessariamente ficar milionária, mas sim ser chamada a lidar com recursos, decisões, impacto do seu trabalho no mundo. Atitudes adequadas passam por assumir responsabilidade por aquilo que você constrói, aprender a lidar melhor com dinheiro, se posicionar com mais firmeza, sem confundir firmeza com dureza. O ciclo 9, por fim, fala de encerramento de capítulos, síntese e desapego. Muitas pessoas, ao olharem para trás, percebem que ciclos 9 trouxeram despedidas importantes, mudanças profundas, perdas de coisas que já estavam vencidas, ao mesmo tempo em que abriam campo para algo completamente novo mais à frente. É como a última página de um livro antes de começar outro. Atitudes adequadas aqui incluem coragem de fechar portas que já não fazem sentido, concluir pendências, perdoar o que precisa ser perdoado e abrir espaço para o próximo ciclo com menos peso. Uma curiosidade que muita gente percebe só depois. Os momentos em que você mais mudou de casca, em que não dava mais para continuar igual, quase sempre tem a energia 7, 8 ou 9 muito ativa de alguma forma. Olhar para isso com a lente de ciclos não apaga a dor, mas dá sentido para o processo. Como perceber em que tipo de ciclo você está, mesmo sem conta formal. Existem contas específicas para calcular ciclos de vida, e em outros conteúdos a gente pode entrar nisso com calma. Mas mesmo antes da matemática, o seu dia a dia já te dá pistas importantes sobre o tom da fase. Se você está numa época em que a vida parece te cutucar para tomar decisões mais autorais, se posicionar, começar coisas, provavelmente há uma energia tipo 1 mais ativa. Se tudo gira em torno de parcerias, conciliações, alianças, o clima é mais 2. Se a vida está te empurrando para se expor, se comunicar, colocar ideias no mundo, tem sabor de 3. Se o foco é trabalho, rotina, base, organização, muito 4. Se tem mudança para todo lado, necessidade de flexibilizar, lidar com imprevistos, muito 5. Se os temas centrais são família, vínculos, cuidado, lar, muito 6. Se a vida está pedindo recolhimento, estudo, silêncio, questionamento profundo, a energia é 7. Se te coloca para liderar, decidir, gerenciar mais recursos, 8. Se está tirando coisas da sua vida, fechando ciclos, pedindo desapego, tem muito 9 no ar. Claro que numa leitura fina, a gente cruza data de nascimento, datas de eventos, número de destino, e por aí vai. Mas para começar, vale prestar atenção nessa pergunta simples. Quando olho para meu momento atual, o que a vida está pedindo mais de mim? Início, relação, expressão, estrutura, mudança, cuidado, profundidade, realização, encerramento. Se você quiser, depois deste vídeo, escreve em uma frase: o clima do meu momento hoje é de... e coloca um desses verbos. Isso já te dá um rascunho de qual energia de ciclo pode estar mais ativa. Atitudes inteligentes em cada fase, agir com o ciclo, não contra ele. Agora que você já tem um panorama, vamos traduzir em algo bem prático. O que é agir a favor do ciclo, em vez de brigar com ele o tempo todo? Em ciclos tipo 1, faz sentido ousar mais, dar passos novos, experimentar, assumir sua voz. O erro aqui é paralisar por medo de errar. Em ciclos tipo 2, faz sentido ouvir, negociar, fortalecer vínculos, desenvolver empatia. O erro é querer fazer tudo sozinha no grito, como se ainda estivesse no 1. Em ciclos 3, expressar-se, estudar comunicação, colocar ideias no mundo, testar projetos criativos é uma ótima pedida.
O erro é se calar por medo de julgamento. Em ciclos 4, montar rotina, organizar, planejar, construir base firme é sabedoria. O erro é querer viver como se tudo fosse improviso eterno. Em ciclo 5, abrir espaço para o novo, flexibilizar, viajar, se movimentar, aprender com experiências diferentes é saudável. O erro é fugir de tudo aquilo que exige compromisso. Em ciclo 6, cuidar das relações, olhar com carinho para casa, família, parcerias e responsabilidades é coerente. O erro é se enfiar em fuga para não olhar nada disso. Em ciclo 7, respeitar momentos de recolhimento, estudar, aprofundar, ouvir sua intuição vale ouro. O erro é tentar abafar esse chamado com barulho e distração. Em ciclos 8, assumir liderança, negociar melhor seu valor, cuidar de finanças e de projetos de impacto é alinhado. O erro é fugir de responsabilidade ou usar poder de maneira pesada. Em ciclos 9, encerrar, concluir, desapegar, limpar armários emocionais e práticos é essencial. O erro é segurar tudo por medo de ficar sem nada, ou tentar forçar começos gigantes quando a energia está pedindo fechamento. Pensa agora com sinceridade. No seu momento atual, qual atitude você sente que seria agir com o ciclo e qual seria bater de frente com ele? Só essa diferença de postura já muda o jeito como você atravessa a fase. Erros comuns ao lidar com ciclos: fatalismo, desculpa e comparação. Vale um alerta, porque é fácil escorregar aqui. Um erro é usar ciclos de forma fatalista. Do tipo, estou no ciclo tal, então minha vida está condenada a ser assim. Não está. Ciclos são tendências, não prisões. Eles mostram o tipo de aprendizado que está mais em cena, mas você continua responsável pelas escolhas que faz dentro desse clima. Outro erro é usar o ciclo como desculpa. Ah, é ciclo 5, então posso ser irresponsável com tudo, é ciclo 9, então vou largar tudo sem pensar, é ciclo 7, então vou me isolar do mundo inteiro. Não. Ciclos explicam contextos, não justificam atitudes destrutivas. A maturidade é usar a energia do ciclo de forma consciente, não se esconder atrás dela. Um terceiro erro é a comparação. Ficar se medindo pela linha do tempo dos outros, sem considerar que cada pessoa está em um momento, com um mapa diferente, com desafios e recursos diferentes. Quando você entende seus próprios ciclos, a régua muda. Em vez de fulano já tem isso e eu não, você começa a se perguntar, dentro do ciclo que eu estou, o que faz sentido construir agora. Se você sentir vontade, depois deste vídeo, pode até escrever em algum lugar: eu escolho usar meus ciclos como mapa de aprendizado, não como sentença nem desculpa. Ler isso de vez em quando ajuda a manter a bússola ajustada. Hoje você viu que os ciclos de vida de 1 a 9 não são uma teoria distante. Eles explicam em linguagem simbólica, algo que você provavelmente já sentiu na pele. Fases de começar, de se relacionar, de se expressar. De estruturar, de mudar, de cuidar. De se aprofundar, realizar e encerrar. Quando você começa a olhar sua história por essa lente, é comum ter dois movimentos internos ao mesmo tempo. Um certo alívio, do tipo, então eu não estava louca, fazia sentido eu me sentir assim naquela fase. E uma responsabilidade nova do tipo, agora que eu sei, o que eu vou fazer com isso daqui para frente. Eu quero fechar este vídeo com uma única pergunta para você levar com carinho. Quando você olha para o momento atual da sua vida, qual verbo te parece mais verdadeiro? Começar, conectar, expressar, estruturar, mudar, cuidar, aprofundar, realizar, encerrar. Não precisa responder agora. Deixe essa pergunta ecoar um pouco ao longo da semana. Se este vídeo te ajudou a enxergar melhor sua própria jornada, se inscreve aqui no Numeria BR, ativa o sininho, deixa o like e compartilha com alguém que vive dizendo: minha vida é feita de fases muito estranhas. E me conta nos comentários. Em qual tipo de ciclo você sente que está hoje e qual atitude você quer ajustar a partir disso? Eu leio tudo com muito cuidado, porque é dessa troca que nascem os próximos conteúdos.
No próximo vídeo da série C, nós vamos descer um nível e falar do ano pessoal na prática, com exemplos reais de anos de 1 a 9. Se os ciclos são as temporadas, o ano pessoal é o clima de cada episódio. Vai fazer muito sentido juntar essas duas coisas. Te espero lá!